Espírito Santo abençoe este momento em que nós queremos meditar nas Sagradas Letras, nas Sagradas Escrituras, para termos pleno conhecimento da salvação que temos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Na última quarta-feira, dia 12, foi dia das crianças, né? Dia em que nós lembramos que até mesmo os mais vulneráveis da sociedade devem ter os seus direitos garantidos. Direitos como proteção, educação, oportunidades de desenvolvimento. Todo aquele que na igreja ensina, explora e é cruel com uma criança está sendo injusto, não é verdade? Nesse sentido, o Dia das Crianças tem esse objetivo de alertar contra as injustiças na infância. Infelizmente nós sabemos que acontece, né? Mas o Dia das Crianças também nos faz lembrar da nossa própria infância. Nós pegamos aquelas fotos antigas, alguns gostam de colocar no Facebook, gostam de colocar no Instagram, no WhatsApp. Nós lembramos de histórias da nossa infância e rimos de algumas coisas que aconteceram conosco, né? No meu caso, enquanto eu lia os textos bíblicos para preparar o sermão de hoje, eu lembrei de que quando eu era criança e tinha aquelas cartinhas nas bancas de jornal, cartinha de Yu-Gi-Oh!, que na época, hoje, seria a cartinha da Copa, né? Do álbum da Copa. Toda vez que eu ia para a igreja com a minha mãe, eu passava em frente a uma banca de jornal onde vendia essas cartinhas. E todo domingo era a mesma história. Na ida eu pedia assim para minha mãe: mãe, compra figurinha para mim. E a resposta que toda mãe costuma dar para o seu filho é: na volta a gente compra, né? Daí quando a gente passava pela banca de jornal na volta: mãe, compra figurinha para mim. Daí ela dizia: não, hoje não. Aí ficava emburrado e ia para casa emburrado. Uma semana depois, indo para o culto, mais uma vez, a mesma história se repetindo. Mais uma semana, e a história se repetia. Até que ela resolvia comprar. De tanto eu insistir, minha mãe acabava cedendo. Eu conseguia vencer a minha mãe no cansaço. E quando alguém da família perguntava assim para ela: por que você comprou isso? Besteira comprar isso para o seu filho. Aí ela respirava fundo e falava: fulano, se eu não comprasse, ele ia ficar me atazanando o resto da vida. Alguém se identifica com uma história parecida? Eu acredito que todo mundo tem uma história de alguém que fica insistindo, que atazana a vida de alguém, que trava uma luta para conseguir aquilo que ele quer. Não é verdade? No texto de Gênesis, capítulo 32, nós temos Jacó lutando com um homem, travando uma verdadeira batalha, uma luta. E essa luta durou a noite toda, até o amanhecer. Percebendo que Jacó não ia deixá-lo em paz, até aquele homem dar o que Jacó queria, que no caso era uma bênção. Aquele homem então o abençoa. Jacó ganhou a luta por insistência, né? E o interessante é que Jacó deu aquele lugar onde ele travou aquela batalha com o homem, deu o nome de Peniel. Peniel, que quer dizer o quê? Vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Mas afinal, Jacó lutou contra Deus
ou contra um homem. Ou, quem sabe, ele lutou contra um Deus homem. Nós temos aqui no Antigo Testamento uma cristofania. Jesus aparecendo no Antigo Testamento. Jesus pré-encarnado, antes da sua encarnação. O eterno Filho de Deus lutando com Jacó. E não é à toa que esse texto faz ligação com o texto do Evangelho. O Evangelho de hoje, que fala sobre a insistência na oração. Mas não é qualquer oração. Em Lucas 18, Jesus conta a parábola que ficou conhecida como parábola do juiz iníquo, do juiz injusto. Logo após ele ter ensinado aos fariseus e aos seus discípulos sobre o reino de Deus e sobre a vinda do Filho do Homem como um relâmpago no último dia. E ao falar sobre os últimos e definitivos eventos deste mundo, Jesus também falou sobre um julgamento. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Isso está lá no capítulo 17. E é uma alusão que Jesus faz àquela fé que é necessária para o juízo final. Quem tem fé em Jesus se salvará. Quem não tem fé será condenado. É nesse contexto em que Jesus conta a parábola que nós temos hoje, que nós ouvimos o pastor Nivaldo lendo para nós. E a parábola só tem dois personagens. De um lado nós temos um juiz que é totalmente injusto, totalmente egoísta, sem compaixão nenhuma. E do outro lado nós temos uma viúva sendo negligenciada, uma viúva sendo injustiçada por aquele que deveria fazer justiça para aquela mulher. Desde o Antigo Testamento, Deus deixa muito claro quem é que deveria ser cuidado de maneira especial entre o povo. Êxodo capítulo 22, versículo 22 a 24, diz assim: não maltratem as viúvas, nem os órfãos, as crianças que não têm pais. Se de algum modo os maltratarem, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor, e a minha ira se acenderá, e eu matarei vocês à espada. Matarei os homens, os juízes. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Perceba a importância que Deus dá às viúvas, aos órfãos. Isaías 1,17 diz assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. O próprio Deus falando por meio do profeta Isaías. Os juízes do povo de Jacó, do povo de Israel, deveriam defender os direitos das crianças que não tinham pais, bem como deveriam defender o direito das viúvas que perderam os seus maridos e não tinham filhos para cuidar delas. Porém, o texto nos diz que o juiz da parábola não temia a Deus e não se importava com a causa de ninguém. Em outras palavras, ele não tinha um pingo de decência no cargo que ele exercia. É uma viúva que está me procurando? Eu não vou atender essa gentinha aí, tenho coisa mais importante para fazer. E assim ele se achava um pequeno Deus na terra. E egoísmo nada mais é do que ser um pequeno Deus na terra.
Mas a viúva precisava que a sua causa fosse atendida. Precisava que o juiz fizesse justiça a ela. Por isso, na sua incapacidade, na sua impotência de resolver a sua causa, ela sempre o procurava. Insistia para pedir para aquele juiz julgar a sua causa. Ela insistia, ela persistia, ela travava uma verdadeira luta, uma batalha, e não desistia até conseguir o que ela precisava: justiça. De tanto incomodar a vida do juiz, ela conseguiu que a sua causa fosse julgada. E daí eu fico imaginando que na cabeça daquele juiz deve ter passado a mesma coisa que passou na cabeça da minha mãe. Se eu não julgar a causa dessa viúva, ela vai me atazanar o resto da vida. Com isso, meus amados, Jesus nos ensina sobre insistir na oração, atazanar a vida de Deus, pedindo por justiça e nunca desanimar. Se aquele juiz, sem nenhuma compaixão, totalmente egoísta, atendeu o clamor daquela viúva que pedia por justiça, será que o nosso Deus, que é totalmente compassivo, totalmente misericordioso, não vai atender o nosso clamor de justiça? Ou como o próprio Jesus pergunta, será que Deus não fará justiça aos seus eleitos, aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, sempre, continuamente, embora pareça demorado em defendê-los? E a resposta é: claro que sim. Claro que sim, Deus vai atender o nosso clamor pedindo justiça. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça, responde o próprio Jesus. E a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: de que justiça Jesus está falando? Num primeiro momento, nós lembramos do contexto do ensino de Jesus. Tem a ver com o juízo final. Tem a ver com a manifestação do Filho do Homem, Jesus Cristo, para julgar vivos e mortos com justiça, punindo os que não temem a Deus, condenando-os ao lago de fogo junto com o diabo e os seus aliados, e libertando os crentes para eles viverem em seu reino eterno. Quando os cristãos oram com insistência, pedindo pela justiça divina, é inevitável falar sobre a segunda vinda de Cristo, porque é ali que o justo juiz promulgará a sentença eterna para cada pessoa. Mas será que os cristãos estão preparados para a segunda e definitiva vinda de Cristo? Nós oramos com insistência pedindo por curas, por prosperidade, por paz neste mundo e tantas outras coisas. Mas nós estamos preparados para receber tudo isso de maneira plena quando Jesus Cristo vier no último dia? Ou será que a nossa esperança se resume apenas a este mundo repleto de injustiças? É nesse sentido que Jesus faz a pergunta aos seus discípulos: será que na vinda do Filho do Homem ele encontrará fé sobre a terra? Por isso, a oração da qual Jesus fala, que os seus discípulos deviam orar sempre e nunca desanimar,
É a oração pedindo com insistência pela sua vida. E nós fazemos isso todas as vezes que nós oramos o Pai Nosso. Qual que é a segunda petição do Pai Nosso? Venha teu reino. Nós pedimos com insistência para que o reino de Deus venha, para que o rei deste reino venha a nós e faça justiça. E mesmo que para nós pareça uma eternidade esperar pela volta de Jesus, para que Ele defenda a nossa causa diante de tanta maldade no mundo, a causa dos seus escolhidos, dos que creem e que muitas vezes derramam o seu sangue por crerem em Jesus. Para Deus é só um pouco de tempo. É o tempo da graça. É o tempo em que as pessoas podem invocar o nome de Jesus e clamar por misericórdia. Meus irmãos, Jesus pode voltar a qualquer momento. E cada dia que passa é um dia a menos da nossa espera pela vinda de Jesus. Como diz o apóstolo Pedro, quando ele fala sobre a segunda vinda de Cristo, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E é aqui que entra o segundo momento da fala de Jesus sobre justiça. A justiça de Deus já aconteceu de maneira antecipada. Já aconteceu de maneira antecipada no mundo e na nossa vida. Deus já fez justiça no mundo e ela se revela onde? No Evangelho. Não é isso que Paulo diz aos Romanos? Capítulo 1, versículo 17. E no capítulo 13, Paulo diz assim aos Romanos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, sendo tornados justos gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso quer dizer que Deus já fez justiça. E aonde Jesus fez justiça? No Calvário, na cruz de Jesus. É lá que Deus estava punindo os pecados do mundo, com o objetivo de tirá-los do mundo. Não foi isso que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o meu e o seu pecado que estavam na cruz. E Cristo morreu para que nós, pecadores, merecedores da eterna condenação, pudéssemos ser perdoados, pudéssemos nos tornar justos pelo sangue derramado de Jesus.
Aliás, a condenação e a morte de Jesus aconteceram através de juízes injustos, que o julgaram e o condenaram sem que ele tivesse cometido um só pecado. Porém, foi através da injustiça humana que Deus fez justiça. Ele julgou a nossa causa com compaixão, dando o seu próprio Filho para que morresse por nós, e assim nos concedesse a remissão de todos os nossos pecados. E nós, na nossa incapacidade, na nossa impotência de resolver a nossa causa diante de Deus, do justo juiz, nós sempre procuramos Jesus, para pedir a Ele por misericórdia, para que Ele nos dê a sua justiça, para que Ele nos perdoe, para que Ele julgue a nossa causa com misericórdia. Como é que nós recebemos o perdão de Jesus? Como é que esse perdão chega na nossa vida? Mediante a fé. Mas como é que nós podemos ter fé? Pela ação do Espírito Santo nos meios da graça. E daí Paulo nos lembra de hoje, na sua segunda carta a Timóteo, as Sagradas Letras, a Bíblia, que podem nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pelo sagrado batismo, onde nós somos revestidos de Cristo e de sua justiça. Pela sagrada ceia, onde nós recebemos o próprio Cristo Jesus em seu corpo e sangue para nos dar a justiça que precisamos. E para que isso aconteça, meus irmãos, é necessário que existam pessoas insistentes, que não desanimam, mas que insistem até o fim dos tempos na proclamação do Evangelho, na administração dos sacramentos. E esses são os pastores, são os mestres, são professores, pessoas que insistem em pregar a palavra de Deus, quer seja oportuno, quer não, que corrigem, repreendem, exortam com toda a paciência e doutrina, que suportam aflições para fazer o trabalho de um evangelista, mesmo que haja mestres segundo as suas próprias cobiças, que se recusam a dar ouvidos à verdade de Jesus Cristo. Não é isso que Paulo diz a Timóteo? Nós lemos isso hoje, nós escutamos isso hoje. São os pastores que guiam o povo de Deus para a salvação. São esses que no início de cada culto, toda semana, anunciam o julgamento antecipado de Jesus na vida de cada um de vocês, dizendo: os seus pecados estão perdoados, fiquem em paz. Sou eu e tantos outros que semana após semana, dia após dia, ensinam, repreendem, corrigem, educam na justiça, incentivam o povo de Deus a não desanimar, mas crer que a Escritura é inspirada por Deus, a perseverar, a orar, a esperar com confiança a vinda do Senhor para pôr fim às injustiças deste mundo, pôr fim ao pecado, à morte, ao sofrimento do seu povo. E o povo de Deus se reúne neste local semana após semana, e em tantos outros locais, para anunciarem ao mundo a morte do Senhor, até
que Ele venha. Nos céus, os justos, os santos clamam: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6. Na terra, nós, os justos, os santos em Cristo Jesus, clamamos como os primeiros cristãos: Maranata, Senhor, vem. Venha o teu reino. E as sagradas letras nos acalmam e nos fortalecem. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor é quem guarda você. O Senhor guardará você de todo o mal. Guardará a sua alma. Guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Escreve o apóstolo Tiago no capítulo 5. Sejam pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Durante 55 anos, esta igreja Emanuel serviu para reunir os escolhidos, reunir o povo de Deus nesta casa, reunir os santos em comunhão, para prepará-los para a vinda do Senhor. Muitos dos que aqui clamaram por justiça a Deus já estão com Jesus no céu. Nós, os luteranos da Igreja Emanuel, continuaremos nos reunindo em comunhão, clamando pela vinda de Cristo, insistindo, quer seja oportuno, quer não, a fim de que mais pessoas conheçam a justiça de Deus revelada no Evangelho. Porque, como Jesus nos ensinou, se vale a pena insistir por uma causa neste mundo, vale muito mais a pena insistir pela justiça divina. Afinal, Ele fez promessa certa que não poderá falhar. Nossa fé esteja alerta: Cristo não irá tardar. Que Deus continue abençoando esta igreja por meio do seu Evangelho, e que por meio do Evangelho esta igreja seja uma benção para a cidade de Jaboatão, anunciando a todos que o justo juiz que virá é o nosso Salvador. Ele logo virá e nos dará o seu reino. Maranata, vem, Senhor Jesus, venha o teu reino. Amém. Amém. Nos colocamos de pé e cantamos o ofertório.